Você confiaria sua vida a um piloto que não voa há 10 anos? O Helder Uchtdorf, que foi comandante de um 747, fez um alerta na última conferência que serve como uma mensagem impactante para quem está esperando a segunda vinda no piloto automático. Ele disse algo bem especial. A chama do testemunho recebido no passado só pode nos aquecer por algum tempo. Se você acha que o que viveu no Evangelho ontem te garante amanhã, este vídeo é para você. Sejam bem-vindos ao canal Geração Convênio. Hoje nós vamos fazer um estudo do discurso do Helder Uchtdorf, da última conferência. Façam sua parte de todo o coração. Esse aqui. A essência aqui é o que eu chamo de prontidão operacional, já que ele utilizou o exemplo dele na aviação. Então eu chamei de prontidão operacional espiritual, né? Podemos dizer assim, que é o que nós precisamos sempre estar prontos espiritualmente, né? Então é uma mensagem bem especial, aparentemente pode parecer algo rotineiro, né? Como é, né? Não é nenhum assunto que é uma novidade para nós, já ouvimos muito falar a respeito disso, mas qual é a conexão que isso pode nos trazer com a segunda vinda? Nós precisamos lembrar que nós estamos nos momentos finais, né? Em preparação aí para a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. E eu tenho percebido que o profeta, os apóstolos, eles têm nos preparado para esse evento especificamente, né? O Senhor, ele, como nós sabemos, ele está muito perto de voltar. E nós precisamos estar preparados para este momento, né? Principalmente se nós formos estar aqui, né, nesse evento, né? Na segunda vinda, né? Não um evento, mas neste momento da segunda vinda. E eu separei alguns pontos que eu achei bastante interessante e fazendo essa conexão com a preparação para a segunda vinda. E eu anotei algumas coisas, né, alguns pensamentos e sentimentos meus, eu gostaria de passar para vocês hoje nesse estudo. A segunda vinda é o evento mais aguardado, mas o Helder Uchtdorf nos lembra que o que conta não é o que fizemos há 20 anos, mas como estamos operando agora, ou o que estamos fazendo agora. O nosso testemunho, como que ele está hoje. Né? O testemunho que nós recebemos lá atrás, né, seja um membro que foi convertido ao Evangelho, ou aquele que nasceu e teve que receber em algum momento, né, neste momento que recebeu o testemunho ele pode te ajudar por um tempo, aquele testemunho. Mas ele precisa ir sendo fortalecido dia após dia, hora a hora, né? Mês a mês, ano a ano. Né? Isso precisa estar acontecendo. Porque as situações na nossa vida, no mundo, eles vão mudando. E se o nosso testemunho não for também crescendo, né, não for expandindo, se a conversão não for acontecendo, essas situações da nossa vida que vão acontecendo, o que nós recebemos lá atrás de testemunho não será suficiente para nós enfrentarmos esses momentos. Então, por isso que o que nós recebemos ou fizemos há 20 anos atrás não é suficiente, né? Mas o que nós estamos fazendo e recebendo hoje, isso é importante. Aquilo que recebemos e fizemos no passado serve para nosso aprendizado, serve para o nosso entendimento, mas não é suficiente somente o que fizemos e recebemos lá no passado. Ele cita algo bem interessante. Lembro-me bem daqueles momentos intensos de estresse e ansiedade, quando eu estava no auge da minha carreira. Pilotar tinha se tornado muito natural. Naquele momento, no simulador, precisei de toda a minha concentração para realizar as coisas básicas. Para quem não se lembra do discurso do Helder Uchtdorf, ele começa citando de um momento, o ano passado, em um momento no ano, na verdade no ano atrasado, né, em que ele teve a oportunidade de voltar na Alemanha e lá ele voltou na empresa que ele trabalhava como piloto-chefe. Né? E neste momento que ele foi visitar a empresa, ofereceram para ele uh, ir para o simulador, que era o simulador que ele normalmente utilizava para fazer os treinamentos dele, as práticas, até a certificação que ele precisava tirar de tempos em tempos, todos os pilotos. E era o mesmo simulador que todos os pilotos utilizavam. Né? Então era muito importante eles sempre estarem fazendo essas práticas no simulador. E quando ofereceram, de pronto ele já aceitou. Mas aí ele se lembrou de que fazia tempo que ele não praticava. Fazia tempo de que ele não utilizava o equipamento daquele, muito menos pilotar um avião. Então, naquele momento, ele aceitou e, enfim, deu tudo certo para ele. Mas ele fala algo interessante. Ele lembrou dos momentos de estresse, ansiedade, todos aqueles momentos que passaram durante o auge da carreira dele, né? E naquele momento, ele precisou de toda a concentração, o conhecimento que ele tinha para conseguir fazer aquilo. Qual é a conexão que a gente pode tirar disso, né? É essa questão que eu falei bem no começo, de nós estarmos ali no operacional, né? Muitos de nós estamos em piloto automático espiritual. Achamos que por termos servido missão ou ocupado cargos no passado, estamos prontos.
A essência aqui é que a vinda do Senhor exigirá de nós o domínio das coisas básicas, oração, arrependimento, caridade, em um nível de concentração total. Então, lembra que o presidente Nelson até falou, logo quando ele foi chamado como profeta, que não será possível, né, suportarmos todas as coisas que virão sem a companhia e o auxílio do Espírito. Então, ou seja, é, não podemos estar no piloto automático espiritual de coisas que aconteceu no passado, né? E não fazer com que nossa vida ela continue avançando e nós estejamos no controle dela, né? Ou seja, nós achamos que por ter servido missão, por ter tido um chamado lá no passado, por ter feito determinadas coisas, beleza, tá ótimo, né? E não é isso. Nós precisamos continuar fortemente perseverando até o fim. Lembra, tem escritura aqui, ó, Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós precisamos sempre estar prontos. Assim como no exemplo do Elder Uchtdorf, ele fala sobre isso. Que como foi algo que ele não praticou, ele teve medo, né, de ir naquele simulador, mesmo que fosse um simulador. Ele sentiu receio, né? Porque era algo que ele não praticava mais. E qualquer coisa que nós fazemos, seja nos nossos dons, nas coisas do nosso cotidiano, ou nas coisas espirituais, como o discipulado, precisa-se de práticas constantes. Nós precisamos estar praticando constantemente todas essas coisas. O discipulado, ele precisa ser praticado constantemente. Não adianta eu olhar para o passado e falar assim, eu ajudei uma pessoa a empurrar o carro dela e ó, faz há 10 anos atrás, foi muito bom, né? E o que eu estou fazendo hoje como um discípulo de Cristo? Isso é importante, né? O que eu estou fazendo agora. O Elder Uchtdorf faz uma ligação direta com a parábola das 10 virgens ao falar sobre a manutenção da nossa luz, né? Então é bem interessante que ele traz aqui também a parábola das 10 virgens, né? E se nós observarmos nessa conferência de outubro do ano passado, vários profetas, vários apóstolos, líderes, né, dos 70 ali, utilizaram esse próprio exemplo. Por quê? Essa é a conexão com a segunda vinda. Nós precisamos estar preparados para a volta, para a vinda do noivo, né? Nós precisamos estar prontos para isso. A chama do testemunho é algo que ele disse aqui, ó. A chama do testemunho recebida no passado só pode nos aquecer por algum tempo. Ela precisa ser avivada constantemente para mantê-la acesa e brilhante. Aquilo, como eu já disse, que nós recebemos no passado, nos aquece por um tempo, né? Mas para ela continuar avivada, né, ela precisa constantemente ser mantida acesa e brilhante, ou seja, a gente precisa continuar colocando óleo, né, para que essa luz ela se mantenha acesa. Né? Um testemunho que foi recebido no passado, ou uma ação que foi executada no passado, não nos sustenta hoje. Aí nós precisamos estar constantemente nos alimentando das coisas espirituais para que essa chama ela se mantenha acesa. O que que isso traz nas entrelinhas para nós, né? A preparação para a segunda vinda não é um estoque de segurança que você guarda num cofre. É uma chama que consome oxigênio e combustível hoje. Se você parar de abanar a chama, ela apaga. Então, a preparação para a segunda vinda, para a volta do noivo, para a volta do nosso Salvador, não é um estoque, não é algo que eu recebi lá e guardei e tá tudo certo, né? É uma chama de oxigênio e combustível, ou seja, quando você está lá acendendo a sua churrasqueira, né? Que você coloca o fogo lá no carvão e quando você abana ali, né? É, aquele fogo que já está pegando no carvão, a ideia é que você aviva aquele fogo e que ele se alastre, né, pelo resto do carvão e acenda, né? E a mesma coisa aqui. Se nós pararmos de avivar a nossa fé, aumentar o nosso testemunho, se nós pararmos de aquecer essa chama espiritual, ela vai se apagando, né? Ela vai se enfraquecendo. O que é aviva? As coisas básicas do Evangelho. Não tem nenhum segredo nisso. Oração, estudo das Escrituras, estudo Vem Segue-me, participar das reuniões aos domingos na igreja, noites familiares, ir ao templo. Isso é importantíssimo, ir ao templo, que a gente recebe um fogo extra, né, para isso. Então todas essas coisas vão avivando. É aquele abanar o fogo ali, né, para ele se acender e começar a ficar mais forte, né, ou continuar forte ali. Então é isso que nós precisamos fazer. O Elder Uchtdorf ele reforça isso dizendo o seguinte: o discipulado exige autodisciplina, não é uma tarefa casual e não acontece por acaso. Então ele coloca aqui o discipulado como algo que precisa constantemente ser avivado, né, através de nossas ações, essas coisas que eu citei, mas também
você servindo, né? Você servindo nos chamados da igreja, você servindo as pessoas que estão ao seu redor constantemente, seja no que for necessário. Então, nós precisamos fazer com que o nosso discipulado não seja uma tarefa de vez em quando. Ou que, precisou aqui, eu vou exercer o meu discipulado, né? Mas tem que ser algo que vai exigir autodisciplina nossa e vai ser algo que vai nos fazer constantemente reforçar isso, renovar isso em nossa vida. Esse discipulado vai aumentando e crescendo a cada dia, através das nossas ações. Eu gosto muito que ele fala sobre turistas e residentes de Sião, nesse discurso. E isso traz muito em relação à segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui tem uma virada de chave sobre isso. A segunda vinda separará, como ele diz, em outras palavras, como ele diz no discurso dele, a segunda vinda separará quem estava apenas visitando o evangelho de quem realmente se tornou um cidadão do reino. Infelizmente, tem muitos membros que visitam o evangelho, visitam a igreja. E tem aqueles que são cidadãos do reino de Deus, realmente, que buscam ser um verdadeiro discípulo de Cristo, fazer as coisas que o Salvador nos pede, seguir o seu exemplo, fazer como ele faria, né? Demonstrar amor e compaixão pelas pessoas, né? Ser um pacificador, como nós temos aprendido nos últimos tempos. Então, esses são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E a minha ideia em trazer essa conexão com a segunda vinda é que nós entendamos essa virada de chave. Que nós entendamos que não podemos ser apenas um visitante do Evangelho, um visitante da igreja, mas sim que nós sejamos um verdadeiro cidadão do reino de Deus, que é o que nós estamos sendo preparados para ser, né? Principalmente agora, eu sinto muito que os nossos líderes eles estão nos ajudando a entender isso, né? Que nós precisamos estar preparados para ser um cidadão do reino de Deus, né? Começando pelo reino de Cristo, que será no milênio, né? Porque nós sabemos que não serão quaisquer pessoas que habitarão com Cristo lá, né? Serão as pessoas justas, os verdadeiros discípulos dele, aqueles que o apoiam, o seguem, serão essas pessoas. E essas pessoas, né, estão demonstrando ser verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Não que acontecerá isso, porque o que a gente aprende é que ainda assim, no final do milênio, muitas pessoas ainda serão enganadas pelo nosso adversário quando ele for solto, né? Mas ainda assim, é para isso que os nossos líderes gerais da igreja estão nos preparando. Olha o que ele diz aqui. Nosso Pai pede que enfrentemos esse desafio de fé e discipulado, não como turistas ocasionais, mas como discípulos dedicados que deixam para trás e abandonam a Babilônia e voltam seu coração, sua mente e seus passos para Sião. Então, quando nós enfrentarmos esse desafio de fé e discipulado, não como turistas ocasionais, como visitantes, mas como verdadeiros discípulos dedicados, deixando para trás o mundo, as coisas deste mundo, a Babilônia. Não que nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós estudamos, né, e precisamos fazer essas coisas. Mas estamos no mundo, mas não podemos fazer parte das coisas deste mundo. Por mais que a gente execute essas ações, né, por mais que a gente esteja envolvido nessas coisas, trabalho, estudos, enfim, lazer e tudo mais, nós não precisamos fazer parte exatamente da forma como o mundo propõe, como o mundo nos dá, né? Nós temos que nos afastar das coisas como a Babilônia ela nos coloca, né? E fazemos todas essas coisas, mas ainda assim sendo um discípulo de Jesus Cristo. E esse é o nosso desafio, essa é a nossa virada de chave. Qual é a essência que a gente pode também extrair disso? O turista quer as bênçãos da segunda vinda, né? Mas ainda mantém o endereço na Babilônia. Então a gente quer as bênçãos, nós queremos ali as bênçãos, os privilégios da segunda vinda, que o reinado de Cristo aqui na Terra nos dará, mas ainda assim queremos ter ali a nossa parcelinha de contribuição na Babilônia, né? E isso não funciona, ou seja, o que é esse pezinho lá? Nos costumes e valores do mundo. Nós acabamos deixando com que práticas da sociedade, do mundo, façam parte ali um pouco do nosso cotidiano, da nossa rotina, dos nossos interesses, desejos, né? Nós deixamos com que isso nos influencie em alguma coisa, em algum aspecto, em algum momento, né? E aí nós tentamos, né, conseguir as bênçãos, os privilégios dos verdadeiros cidadãos do reino de Sião, ainda com o pezinho na Babilônia. Mas qual é o oposto a isso? É estar preparado, ou seja, significa uma mudança de domicílio espiritual. Não se pode esperar o Senhor enquanto se está turistando no mundo. Então nós precisamos nos mudar, né? Se esse é o nosso momento atual, querendo as bênçãos da segunda vinda com um pezinho na Babilônia,
nós precisamos ter a nossa mudança de domicílio espiritual. Precisamos tirar qualquer coisa que esteja na Babilônia. Precisamos sair de lá, né, e focar no discipulado, no verdadeiro discipulado de Cristo. Aquele discipulado dedicado, né, aquele discipulado fiel. É isso que a gente precisa fazer. Isso não significa que nós não vamos fazer as nossas atividades rotineiras, trabalhar, estudar, ter o nosso lazer. Significa que nós vamos fazer tudo isso continuando a ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Sem ter os nossos olhos voltados para a Babilônia, os nossos pensamentos e desejos voltados para lá. É isso que significa. Nós não vamos ser um visitante do Evangelho ou da Igreja de Cristo, mas nós vamos ser um verdadeiro cidadão do Reino. É isso que significa. O Elder Uchtdorf também, ele faz algo para nós, ele desconstrói a ideia de que para estar pronto para a segunda vinda você precisa ser um Superman, né, espiritual. Não é isso, né? Não é essa a questão aqui, né? Nós não temos que ser um super-herói, um super-homem, uma super-mulher, né, perfeitos. Nós não vamos conseguir fazer isso. Ele foca nos talentos que realmente importam no último dia, naquilo que nós precisamos entregar para o nosso Pai Celestial, aquilo que nós precisamos apresentar para Ele. Lembra a parábola dos talentos? Aquilo que nós recebemos e o que fizemos com aquilo. Então é isso que significa. No discurso ele diz o seguinte, olha aqui. Talvez seja verdade que nossos dons espirituais nem sempre chamem a atenção. Isso não significa que sejam menos importantes. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dons espirituais que notei em membros da igreja, em tantos membros da igreja, no mundo todo. Então, como ele nos ensina, né? Provavelmente a gente não vai ter aqueles dons, alguns de nós não vamos ter aqueles dons, aqueles talentos que vão ser apresentados no show de talentos da ala ou da cidade, né? Provavelmente alguns de nós não vamos ter aqueles talentos que vão ser reconhecidos nas redes sociais, né? Vão ser um guru, alguma coisa desse tipo, né? Muitos de nós provavelmente não teremos esses dons. Mas eu gosto muito que ele coloca aqui. Entretanto, cada um de nós recebeu um talento ou mais. Pode não ser um desses talentos, mas nós recebemos talentos e alguns deles são muito especiais. Como ele cita lá, né? Ser pacificador, poder perdoar, arrepender-se, notar pessoas que passam despercebidas. Então são muitos talentos muito especiais e que abençoam a vida dos filhos de Deus aqui na Terra. Quando Cristo voltar, ele não vai perguntar quantos seguidores você teve ou quão alto foi seu cargo ou sua profissão. Ele não quer saber isso. Isso não importa para ele. Ele buscará esses dons. Ele buscará o que você fez com esses dons e talentos que você recebeu. Se você foi realmente um pacificador. Se você realmente notou as pessoas que passaram despercebidas. Se você é bom em oratória, por exemplo, se você usou isso para o bem das pessoas. Então é isso que o Senhor ele vai querer saber. O Elder Uchtdorf ele continua. Deus sabe quem realmente somos. E por isso suas expectativas para nós são altas. Ele não espera um salto grandioso, heróico ou sobre-humano. Nossa parte é seguir a Cristo, um passo de cada vez. E é isso que o Senhor quer. Ele não espera um salto grandioso, heróico ou sobre-humano. Nossa parte é seguir a Cristo. Ele é o único ponto importante para ele, se nós o seguimos. Se nós formos um verdadeiro discípulo. Se pegamos aquele talento, seja 1, 2 ou 5, se nós utilizamos para o bem de seus filhos, se nós expandimos esses talentos, né? E é isso que o Senhor é isso que o Senhor ele espera de nós, é isso que o Senhor ele quer de nós, que nós utilizemos esses dons e talentos. Para encerrar esse vídeo hoje, o Elder Uchtdorf ele deixa uma promessa para nós no final do discurso dele, que é como se fosse um plano de voo para nós, ele é perfeito para nós utilizarmos nessa preparação para a segunda vinda. Ele diz assim: sabemos que apenas nossos esforços não podem nos tornar celestiais, mas eles podem nos tornar leais e comprometidos a Jesus Cristo. E Ele pode nos tornar celestiais. Então, por nós mesmos, não podemos ser celestiais, não podemos nos tornar celestiais. Mas esses esforços, sim, eles podem nos tornar leais e comprometidos a Jesus Cristo. Porque Cristo, sim, pode nos tornar celestial. Essa é a promessa dele para nós. Que se nós formos colocarmos todo o nosso esforço, todo o nosso coração, poder, mente e força na obra de Cristo, para sermos discípulos leais de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos, utilizando de nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que recebemos, sejam eles
reconhecidos num show de talentos ou não. Possa ser ele apenas notar pessoas que passam despercebidas, né? Que não é apenas. Isso é algo grandioso, principalmente nos nossos dias, que o amor está se esfriando. Isso é algo grandioso. Todos os talentos são, não importa qual seja. Então, se nós utilizarmos tudo isso, todo esse esforço, eles podem nos tornar comprometidos e leais a Jesus Cristo. Que Cristo pode nos tornar celestial. Isso é bem especial para nós. Então, não se esqueçam que a preparação para a segunda vinda, como o discurso do Elder Uchtdorf nos ensina, é uma sucessão de pequenas coisas, escolhas diárias, e não um pânico de última hora. Então, naquele exemplo do Elder Uchtdorf, do plano de voo, não adianta o pânico, né? Não adianta ele entrar em pânico porque não se preparou antes para aquele momento, né? E assim como a segunda vinda. Se nós estivermos preparados sempre no simulador espiritual, nós vamos entender todos os pontos da segunda vinda e vamos estar preparados fazendo todas as coisas que estão sendo nos ensinadas desde o passado e principalmente agora pelos profetas vivos. Nós vamos entender, nós vamos estar preparados para este momento, né? E isso vai ser uma bênção para nós. Isso não vai nos assustar, mesmo que o mundo continue e ele vai continuar sendo muito difícil, triste, cheio de problemas, né, até a segunda vinda realmente acontecer. Mas isso não será um problema para nós, porque nós entendemos e vamos estar preparados, né, porque nós entramos no simulador, continuamos nos preparando para os problemas, para os momentos de estresse, qualquer coisa que essa vida trará espiritualmente. Então, esse é o vídeo que eu preparei para nós hoje. Espero que tenha sido de alguma ajuda para vocês, né? Peço que possam compartilhar, curtir, né, esse vídeo, que aí nos ajuda a poder continuar divulgando e exercendo esse projeto aqui. E também mandem sugestões, até de mensagens da Lia Rona. Se vocês tiverem alguma que queira que eu faça esse estudo, podem me mandar e quem sabe seja o tema de um próximo vídeo. Então, até lá, te vejo no próximo vídeo.